Você já sentiu que algo fazia muito sentido na sua vida e de repente começa a não fazer mais tanto sentido assim? Hoje, aos 44 anos, eu estou vivendo um momento de evolução e transição na minha jornada, enfrentando muitos desafios. Quero compartilhar com você minhas experiências, dúvidas, reflexões, para quem sabe poder ajudar outras pessoas que estejam passando por esse momento também. Os meus 20 anos até 30 anos, hoje eu percebo que foi uma fase com foco total ao trabalho, à carreira. Nessa época eu fiz primeiro o curso técnico em nutrição, na sequência eu fiz a faculdade de nutrição e na sequência a pós-graduação de gestão de qualidade e segurança dos alimentos. Durante todos esses anos de estudos que eram à noite, durante o dia eu trabalhava para poder pagar também os estudos. Então, uma década da minha vida foi dedicado à minha formação técnica, à minha formação profissional, a muito trabalho, porque daí eu já trabalhava na área que eu estava fazendo a formação. Foi uma época que eu fui muito realizada, né? Eu fui feliz, muito realizada, mas hoje eu vejo também que eu segui um fluxo, né? Um padrão onde a maioria segue, que é então estudar, né, fazer uma faculdade, ter uma carreira, ter um bom trabalho. Eu em nenhum momento eu questionava, eu só fui seguindo. Até porque meus pais não têm faculdade, então era aquele sonho, era aquele orgulho. Eu batalhei muito para ter a minha faculdade, tanto é que eu fiz o técnico em nutrição primeiro, que já me possibilitou trabalhar na área. E daí eu nem pensava em faculdade, mas aí eu estava perdendo oportunidades por não ter a graduação de nutrição, e aí eu me obriguei, né, ali a fazer a faculdade, já atuando na área. E eu percebo também que nessa época, então, eu não olhava para outras áreas da minha vida, né? Não tinha a parte de realização de sonhos, relacionamento, a parte da saúde também, não tinha nem tempo para isso. Era bem puxado, então os finais de semana eu tinha que adiantar ali os estudos. O meu trabalho na época, já na área de alimentação, já era puxado, porque na área da alimentação não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Nessa fase, eu hoje, né, percebo o quanto era forte a minha identidade com a minha parte profissional. Então era a Nádia nutricionista. E durante muito tempo também era a Nádia nutricionista de tal empresa. Não tinha a Nádia pessoa, né? Então a Nádia era a Nádia nutricionista. Era assim que eu me via e era assim que as pessoas também me viam. Agora, falando um pouco já da fase dos 30 aos 40, né? Então ali no início dos meus 30 anos, eu pedi demissão de 2 empregos num período muito curto, né? Eu estava no emprego já de muitos anos. Aí pedi demissão, fui para um outro, que eu digo que eu troquei 6 por meia dúzia, porque a troca era já buscando ter mais qualidade de vida. Eu já começava a me questionar a não somente trabalhar, né, e me dedicar em outras áreas da minha vida, principalmente à saúde. Então eu troquei por um outro trabalho, que então seria de segunda a sexta, mas eu nem concluí o prazo ali de experiência. Um dia no meio do trabalho, eu tive assim, tipo um insight, né, que eu não queria aquilo pra mim, né, passar anos da minha vida trabalhando das 8 da manhã às 18 num local fechado, no mesmo local, todos os dias. Então já começou ali umas inquietações. E aí nessa fase eu decidi então empreender. Eu decidi abrir a minha empresa de consultoria na área de nutrição. Então eu já tinha toda essa bagagem, toda essa experiência na área. E aí então eu ia atuar como autônoma, ajudando os negócios da área da alimentação com tudo ali que eu sabia da nutrição. Então curso de manipulação de alimentos, rotulagem de alimentos, a parte ali do manual de boas práticas, né? Então eu iria prestar serviços. Com essa ideia de eu ter mais qualidade de vida, poder equilibrar, né, as áreas da minha vida. Mas tanto da fase dos 20 aos 30, que eu tava ali correndo, né, construindo a minha carreira,
eu não prosperei financeiramente, porque mal dava para pagar as contas. Aí, dos 30 aos 40, quando eu decidi empreender, eu também, no início, eu tive que abrir empresa, CNPJ, porque aqui na prefeitura da minha cidade, para que eu pudesse dar cursos de manipulação, eu tinha que ter CNPJ. Então, no início já, sem capital, eu tive que pagar contador, pagava muitos impostos. Então, assim, já comecei muito no negativo, né? E aí, toda aquela questão dessa transição. Eu tinha saído do CLT, que tinha um salário todo mês, daí agora eu era empreendedora, e eu só recebia se eu tinha serviço, se eu tinha cliente. Então começou todo esse desafio, né, de não ter renda fixa, de ter mês de não ter renda, de correr atrás dos clientes. Então a minha parte financeira também não deslanchava. E aí nessa década também ali dos 30 aos 40, eu conheci o meu atual marido, né? E na época ele queria, né, morar fora, enfim, sair do Brasil, e volto a dizer o quanto também eu ainda me sentia com a minha identidade profissional muito forte. Porque eu lembro que eu dizia assim, mas como que eu vou me embora, vou largar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a minha empresa era muito forte, eu tinha muito apego à minha identidade profissional, né, o fato de ser nutricionista. Aí nessa fase eu comecei a empreender com uma empresa americana na área de rejuvenescimento, longevidade, e eu me encontrei muito nesse modelo de negócio, tanto pelos produtos, que, né, a parte de suplementos, nutrição, cuidar da saúde, a parte do rejuvenescimento também, e também pela questão ali eu tinha uma equipe, então eu exercia a liderança, ajudava outras pessoas, tanto ajudar os clientes a resolver seus problemas com os produtos, mas também ajudar ali a equipe a se desenvolver. Então, desenvolvi muito a habilidade, mais ainda, né, porque eu já tinha exercido liderança quando eu trabalhava de nutricionista nas empresas, né, mas eu pude exercer muito mais a questão de liderança, de vendas, né, então foi uma fase também que eu me desenvolvi muito, me realizei muito, e em paralelo eu seguia também com a minha empresa de consultoria em nutrição. Chegou ali um período que eu comecei a não me identificar mais tanto com a minha profissão de nutrição, né? Eu estava lá desmotivada, né, por falta de reconhecimento, a parte financeira também. Hoje eu questiono muito a profissão que eu escolhi, as formas de trabalho, as formas de gerar renda. Será que é a minha mentalidade? O que aconteceu? O que acontece que, né, a coisa parece que não vai, né, não deslancha? Não que eu não dei certo, né? Eu dei muito certo na minha carreira, na minha profissão, mas eu queria e quero, né, muito mais, assim. E aos poucos eu fui já, essa identificação com a profissão Nádia nutricionista foi diminuindo. E o que era, eu jamais imaginaria. Em março de 2021, ali no segundo ano da pandemia, eu dei baixa no meu registro, né, no CRN, e desde então eu não atuo mais como nutricionista. Foram alguns meses refletindo sobre isso, e o principal motivador para tomar essa decisão foi porque eu não estava mais tendo trabalho na área, e aí eu tinha que pagar a anuidade. Aí eu pensei, como é que eu vou pagar a anuidade de algo que eu não estou atuando, não estou trabalhando, não está me gerando renda? Eu lembro que para o meu pai foi muito difícil assim de aceitar, porque na cabeça dele, e acredito que na cabeça de muitas pessoas, né? Nossa, jogando uma carreira no lixo, rasgando o diploma, mas não é bem assim, né? Então, eu mesma vivi esse processo de ser muito, a minha identificação muito forte com a minha profissão, e aí eu fui tendo esse desapego, né? E tendo esse entendimento nos últimos anos ali, depois, né? Após ali já os 40 anos, eu tenho investido muito em autoconhecimento, em querer saber quem é a Nádia. Quem é a Nádia fora da profissão? E na época, quando eu dei a baixa, eu também falava assim, tá, mas a Nádia, ela é nutricionista ou foi nutricionista, mas ela também pode ser o que mais ela quiser, não só nutricionista. Porque parece assim que eu tava tatuada
para ser nutricionista para sempre. Eu mesma também, né, fiz essa tatuagem. Eu acho que porque era algo que eu desejei muito, que eu batalhei muito. E aí quando, aquilo que eu falei no início do vídeo, algo fazia muito sentido na minha vida, era a minha vida, e de repente não é mais a minha vida, é como se, né, eu deixasse de existir, eu tenho que existir de novo, e quem sou eu, né, muitos questionamentos. Em 2022 eu voltei para o CLT, eu também não imaginava voltar para o CLT, mas eu voltei pro CLT, assim, por necessidade mesmo. E fiquei, não chegou a dar 2 anos. Esse ano, agora, em 2024, eu pedi demissão. Mas não fazia mais sentido pra mim, né, os valores ali. E tava me fazendo mal, fisicamente, mentalmente. Então, foi uma decisão... Eu demoro, assim, às vezes, pra tomar decisão. Eu não tomo decisões, assim, de uma hora pra outra. Eu demoro. Eu analiso muito e também quero colocar, eu sei o quanto eu sou privilegiada nessa questão de que eu pude fazer essas escolhas, tomar essas decisões ao longo da minha vida. Eu sei que muitas pessoas precisam trabalhar em situações que não estão felizes, não estão bem e não têm essa condição, né, que até então eu tive de poder pedir demissão, trocar de emprego, enfim, mas eu pago um preço alto por isso também, né? E eu ter uma condição, não vou passar fome, tem pessoas que me apoiam quando eu tomo essas decisões, mas eu também pago um preço alto, o medo, né? A insegurança, o que vai ser, o que eu vou fazer, de eu estar também indo contra esse padrão, contra esse fluxo. Eu também me cobro muito, né? Por que eu não fico quieta, né? Não fico quieta num lugar, fico lá trabalhando por anos e anos, sigo a minha carreira, ganho meu salário e é isso. Ficar também oscilando essa questão da renda, porque toda vez que eu tomo essa decisão de sair de um trabalho, ir para outro, começar a empreender, começar a fazer outra coisa, diminui, né, a minha renda, fico sem renda, né, baixa aí o meu padrão de vida. Eu não posso fazer tudo que eu quero, não posso comprar tudo que eu quero, então tem um preço alto. Então, contando um pouco, após esse meu pedido de demissão, né, desse ano, eu vivi uma fase bem ruim, né? Agora que eu tô um pouco melhor, assim. No início eu pedi demissão e fui automático me candidatando a outras vagas similares. A vaga que eu tava, eu trabalhava no atendimento e suporte ao cliente, na área de sucesso do cliente. Então eu não queria mais trabalhar no suporte, no atendimento. Aí eu me candidatei a vagas do time de sucesso do cliente, porque também é algo que eu fiz a minha vida inteira. Eu lidei com clientes, eu cuidei de clientes, atendimento ao cliente, eu fiz isso a minha vida inteira. Mas aí o que aconteceu? Eu me candidatei a muitas vagas, algumas eu passei ali as etapas, algumas, muito poucas, eu cheguei até na entrevista e depois não passava da entrevista. Muitas me deixaram no vácuo, nem me chamaram. Enfim, o que me passou pela cabeça? Porque assim, o real motivo, eles não falam, né? O porquê que tu não foi selecionado. Mas assim, eu comecei a pensar, minha idade, mulher com mais de 40 anos, será que é isso que tá pegando? Segundo, toda a minha carreira de nutricionista, e daí agora tentando fazer algo diferente, porque daí eu me candidatei em empresas, né, de tecnologia para trabalhar de forma remota, porque esse emprego que eu pedi demissão por último, eu perdia 2 horas para ir, 2 horas para voltar de onde eu moro. Então eram 4 horas por dia só no trânsito, no transporte. Então eu foquei em vagas 100% remotas, nessa área de tecnologia, de sucesso do cliente. Então aí eu fiquei, será que é a minha idade, mulher, mais de 40 anos? Será que é porque eu tive toda uma carreira em uma área, né, na área de nutrição, e eu não tinha, de fato, né, experiência nessa área que eu me candidatei, experiência comprovada formalmente, mas toda a minha experiência de carreira, né, eu teria condições de trabalhar nessas vagas. Mas eu acho que as pessoas, né, queriam já contratar alguém com experiência aí de 1 ano, 2 anos, fazendo exatamente as funções daquela vaga. Embora eu me candidatava às vagas,
para voltar para o CLT, algo dentro de mim disse, será que eu tenho que empreender de novo? Porque eu tenho esse espírito empreendedor, mesmo trabalhando como funcionária, eu sempre fui intraempreendedora, né? Então, eu sou empreendedora, não importa se eu sou funcionário ou sou empreendedora mesmo. Mas aí ficava alguma coisa dentro de mim, será que eu volto a empreender? Será que eu volto a fazer alguma coisa por mim? Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Lá nos 20 anos, quando a gente começa, a gente tá começando zerado, né? Tudo novo. Então, a Nádia aos 20, a Nádia aos 30 é diferente da Nádia aos 40. Eu senti isso agora. Porque agora aos 40 é tipo assim, tá, tem que começar de novo, do zero. Não é bem do zero, né? Porque eu tenho toda a minha história e minha bagagem. E é isso, não é começando do zero. Lá nos 20 anos, aos 30, tu tá começando do zero, tu topa, tu vai, tu não tem medo de errar. Agora aos 40, tu começa assim, pô, tu já tem já umas experiências positivas, negativas, tu já tem situações que tu não quer viver de novo, erros que tu não quer cometer de novo. Então tu já fica um pouco mais, assim, né, não tão... vamos fazer e vai dar certo. Fica um pouco mais insegura, sabe? Eu senti isso. De querer já, talvez pela idade, aí tu já começa a se cobrar, a idade, o tempo tá passando, o que eu vou fazer? E aí parece que tu já quer fazer algo com a certeza que vai dar certo. E isso não existe. Ainda me candidatando às vagas, só que daí todo o meu conhecimento, o que eu posso fazer com todo esse meu conhecimento, né, de todos esses anos? Aí eu comecei, eu lembro assim, o meu sentimento na época, como quem não quer nada, esse projeto no digital. Eu assim, tá, enquanto eu tô aqui desempregada, procurando um emprego, eu vou começar a compartilhar o que eu sei, né, no YouTube, no Instagram, mas assim, meio como quem não quer nada, meio sem compromisso. Porque eu também tava meio assim calejada de botar minha cara a tapa de novo num negócio, empreender, né? Eu tava já... o conforto do CLT, tem esse conforto do CLT, né? Tu faz o teu ali quietinho, sem se expor muito. A coisa assim me pega, né? Não tem como eu começar alguma coisa como quem não quer nada. E aí eu comecei, mas aí a coisa vai me tomando, eu quero levar a sério, eu quero fazer, né, de forma para dar certo. E aí eu tô, então agora, né, nesses últimos meses com o projeto aqui no digital, ainda estou me encontrando, né? Ainda tenho questionamentos, tenho dúvidas. Eu acredito que eu comecei aqui no digital compartilhando o meu conhecimento na área ali de alimentos, né? Dos rótulos de alimentos, mas eu sei que pode ser muito mais do que isso, né? Porque o meu espírito também é muito de ajudar outras pessoas, de servir outras pessoas, e o digital nos possibilita isso, né? O quantas pessoas eu consigo atingir aqui no digital. Então eu quero hoje, né, ajudar as pessoas tanto a se alimentar de forma mais consciente, mais saudável, compartilhando o que eu sei, ajudando essas pessoas, mas eu também acredito que a minha história, o que eu passo, o meu processo também pode ajudar outras pessoas, né? Outras pessoas vão se identificar, vão ver que não estão sozinhas nessa situação. Então, eu ainda vivo muitos desses questionamentos, né? Como que vai ser meus próximos meses, meus anos, se eu tô no caminho certo. E eu tô aqui, né, fazendo essa troca exatamente porque eu acredito que tem outras pessoas passando por isso também. E se eu pudesse deixar uma mensagem, tudo bem mudar. Porque a gente muda, nossos sonhos vão mudar, nossas prioridades vão mudar. Tudo bem que nem sempre vai dar certo para sempre. Porque lá no início eu acreditava que era isso. Eu ia ter a minha profissão, o meu trabalho, ia conseguir comprar as coisas que eu queria, fazer as viagens que eu queria, ter a vida que eu queria. E só que assim, deu certo por um momento, né? Por um tempo, e tudo bem, né? E tudo bem que não deu certo para a vida toda. Se você também está passando por um momento parecido, um momento de transição, de muitas dúvidas, um momento de mudança, de você querer mudar, ou a mudança às vezes acontece sem a gente querer, né? Quando a gente recebe um aviso de demissão.
Então, às vezes, a mudança não parte da gente. Deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, né, conhecer um pouco da sua história. Quem sabe a gente possa se ajudar também. Obrigada se você ficou até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu trago informações para lhe ajudar a fazer escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. E também compartilho sobre essa minha nova jornada. Até o próximo vídeo.